1 Samuel 11, de 1 em diante, diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco, e nós nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: eu só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel, e se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. E verso 6 para a gente finalizar. Vamos ler junto ali no 3 na tela? 1, 2, 3. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Amém. Até aqui, pode se assentar. Eu quero falar sobre isso. Fúria santa. O chamado do Espírito Santo para combatermos o mal. Presta atenção no que essa história e esse texto está querendo ensinar a cada um de nós. Preste muita atenção nisso. Nem sempre o inimigo vai conseguir, ou até mesmo tentar te matar. Mas ele sempre vai tentar te humilhar. Presta atenção nisso. Às vezes o nosso adversário não conseguirá nos matar, mas se ele conseguir fazer com que você viva uma vida de humilhação, ele alcançou o seu objetivo. Para que você entenda um pouco do contexto, nós estamos aqui numa fração da história de Saul, aquele que se tornaria rei de Israel, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul, ele é uma figura bíblica que tem muito a nos ensinar em vários aspectos, porque teve um momento como esse que ele foi extremamente usado por Deus e fez coisas grandiosas. Em outros momentos, ele virou as costas para Deus e se perdeu. Mas nesse momento ele tem algo a nos ensinar com o posicionamento que ele tem aqui. O povo de Israel, ele vivia sob a liderança de juízes, e Deus vai levantando vários juízes. Você conhece alguns? Quem nunca ouviu a história de Sansão, de Jabes, de Débora, essas histórias que estão lá, dos juízes que Deus levantou para liderar, libertar, fazer a diferença e governar o seu povo. Porém, o povo começa a olhar a maneira de governança dos povos ao seu redor e percebe que é monarquia. Então eles chegam para o oráculo de Deus, o profeta Samuel, e diz: nós queremos ser como os outros povos, no sentido de termos um rei, dai-nos um rei. Samuel ora sobre isso, Deus então diz, já que eles querem um rei, deles um rei, e Deus vai revelar Saul, e eu já vou explicar como vai ser isso, para vocês entenderem melhor. Enfim, Saul foi escolhido por Deus para ser o novo governante, e agora o primeiro rei de Israel. Só que o contexto não era um contexto favorável. Muitas adversidades aconteciam nas cidades de Israel, como nós estamos vendo aqui. O texto, lá no primeiro versículo, versículo 1, vai dizer que um rei amonita chamado Naás, ele avançou
contra uma das cidades, a cidade de Jabes de Gileade, e a cercou. Esse acercar não é num dia só, imagine, né? As tropas com seus guerreiros, cavaleiros, vindo, cercou a cidade. Isso levava tempo. Os acampamentos, eles ficavam geralmente perto dos muros da cidade. Aquilo ia se construindo a ponto de o povo que está dentro da cidade começa a ter crises nas suas emoções. Por quê? Porque eles percebem que o inimigo logo, logo vai atacar, vai entrar. E aonde há um ataque do inimigo, ali há morte, ali há destruição, ali há estupro de mulheres, ali há assassinato de crianças, ali há barbaridades. E eles estão agora numa situação extremamente complicada, esse povo de Jabes, porque eles têm uma certeza: o nosso exército, a nossa capacidade, a nossa força não consegue guerrear contra Naás e contra as forças amonitas. O rei estava esperando uma rendição, e o rei manda uma proposta para eles. Olha só a proposta de Naás, que isso choca. A proposta de Naás é justamente isso: se vocês não querem morrer, e se vocês querem se sujeitar, eu só aceito a sujeitação de vocês, vocês serão meu escravo com uma condição: se eu puder furar o olho direito de cada um de vocês. Ou seja, um símbolo de humilhação. Alguns especialistas vão dizer que isso também comprometia alguns fatores da guerra. Primeiro, os arqueiros e os atiradores de funda, eles perderiam um pouco da dimensão de profundidade e distância por causa do olho direito furado. Alguns também dizem que como o escudo ficava no braço esquerdo, e eles, para se proteger, espiavam com o olho direito para lançar fundas e assim por diante, também eles estariam comprometidos e teriam que se expor mais durante a guerra. Ou seja, o adversário, ele está numa estratégia ali de não apenas tornar aquele povo escravo, mas humilhar e comprometer qualquer possibilidade de reação. Eles pedem 7 dias e mandam um socorro, um help, para todas as outras cidades de Israel. E chega onde estava Saul, e como nós vimos ali, o povo começa a chorar desesperadamente, porque imagine, se estão atacando uma das nossas cidades, logo nós seremos os próximos. E se eles não aceitaram que aquele povo apenas os servisse, mas eles querem agora humilhar e furar o olho direito, logo também vai acontecer conosco. E eles começam a padecer nas suas emoções, até que chega no verso 6 que nós lemos: quando Saul ouviu sobre aquilo, o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele ficou furioso. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu queria que você levasse isso para a sua vida, e presta muita atenção nisso, porque ao longo desse ano nós estamos falando sobre ser crente conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ao olhar esse texto, eu aprendo que o Espírito de Deus nos leva muito além do lamento da perda. Presta atenção nisso, porque quando uma notícia ruim chega até nós, ou quando nós estamos sendo ameaçados, ou quando um grande problema bate na nossa porta, de fato a gente sofre, de fato a gente lamenta, mas nós precisamos entender que por mais negativo que seja o cenário, não adianta apenas ficar se lamentando. Esse lamento precisa nos colocar numa situação de indignação, a ponto de acontecer uma reação, que haja uma resposta urgente diante daquilo que nos fez lamentar. E é justamente isso que Saul, cheio do Espírito Santo, ele faz. Ele fica furioso, ele fica indignado, porque parecia que o povo todo estava aceitando aquela derrota. Todos estavam conformados que não teria outra solução a não ser se render a Naás, ao exército amonita, e ter o olho direito furado. E aqui eu quero já te chamar para você começar a aplicar isso na sua vida. Eu faço através de uma pergunta muito simples: o que te indigna? O que te deixa furioso? Porque existem vários tipos de indignação e manifestação de fúria, e muitas delas não são nada santa. Conheço muitas pessoas
que ficam extremamente furiosos quando o seu time perde. E a pergunta que talvez a sua esposa já fez, alguns amigos já fizeram: mas o que isso muda na sua vida se o seu time ganha ou o seu time perde? Você é contra futebol, pastor? Não, você pode acompanhar o teu time lá, não tem problema. Eu sou contra algumas coisas gerarem fúria na sua alma e outras muito mais importantes não. Pessoas que ficam furiosas quando estão jogando os jogos virtuais e perdem. Pessoas que ficam extremamente furiosos quando estão nas redes sociais e as suas postagens não têm curtidas e comentários. Pessoas ficam furiosas e indignadas por coisas banais, mas assustadoramente não ficam furiosas e indignadas contra a corrupção da nossa nação. Não ficam indignadas com uma vida espiritual medíocre, porque entra ano, sai ano e nada muda. Não tem transformação, não tem vida, não tem experiência com Deus, não tem conhecimento dos dons espirituais. Pessoas que ficam indignadas com coisas tão supérfluas, mas o casamento já há muitos anos é um casamento de fachada, e isso não indigna, isso não mexe com a alma. Pessoas que olham para dentro da sua casa e vê que o vício, a droga, as bebidas têm destruído, já gerações passadas, estão destruindo agora os filhos, e isso não lhe indigna. Nós precisamos começar a ter essa fúria santa que o Espírito Santo gera em nós, para não aceitarmos que o pecado corroa a nossa alma, destrua a nossa família, comprometa os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso precisa nos deixar furiosos. Vocês me entendem? Amém? Tem furioso aqui? Glória a Deus. Precisamos estar furiosos no Espírito Santo contra toda a malignidade e tudo aquilo que nos tira do foco divino. E quem produz isso em nós é o Espírito Santo, que nos leva a essa situação de nós não aceitarmos que toda essa podridão domine a nossa vida. Tudo isso no coração de Saul gerou uma atitude. O texto da Bíblia vai dizer que ele pega os seus bois, 2 deles, daqueles que ele estava trazendo, ele pica aqueles bois, e ele manda para todas as cidades e todos os povoados de Israel, dizendo: eu estou chamando vocês para a guerra, e ai daqueles que não vierem, vocês vão perder os bois desse jeito. A Bíblia vai dizer que uma multidão vem. Mais de 300 homens ele consegue juntar para entrar nessa guerra. Ou seja, presta atenção na segunda lição que eu aprendo nesse texto, e olha o que Deus está falando comigo e com você. Grandes transformações acontecem quando alguém cheio do Espírito Santo se posiciona. Escute isso que eu vou repetir. Grandes transformações acontecem quando alguém cheio do Espírito Santo se posiciona. Os problemas, eles batem e chegam na porta de todos nós. Eu poderia aqui ficar falando o que eu ouvi nos atendimentos já dessa semana. Tantos problemas, tantas lágrimas, tantas confusões, tanto início de anos conturbados, tantas finanças desestabilizadas, tantas preocupações na alma. Todos nós temos muito problema. Agora, infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, mudanças muitas vezes não acontecem, porque em vez de cada um assumir a sua responsabilidade e agir para que aconteçam as mudanças, nós gostamos de terceirizar e culpar os outros. A fala é: alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. E esse alguém é você. É você que precisa fazer alguma coisa. Amém? Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa: não fique esperando que alguém faça aquilo que é para você fazer. É desse jeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus,
Nós vamos ver grandes transformações acontecendo e soluções chegando diante do povo de Deus, pelo posicionamento de pessoas, quando viram o problema e falaram: eu vou ser a resposta. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver Neemias, ouvindo falar que os muros de Jerusalém estão caídos, há uma zombaria sobre o povo de Deus, ele diz: eu vou ser a solução. Ele vai e começa a reconstruir os muros. Quando Josias percebe que o que está escrito na palavra não é o que está sendo praticado pelo povo, ele se posiciona e ele diz: a partir de mim vai começar uma mudança neste lugar. Quando nós olhamos nos milagres de Jesus, nós vamos ver que aquela mulher que sofria do fluxo de sangue e que os médicos já falaram para ela: olha, você já gastou todo o dinheiro, não tem mais solução, não tem o que fazer, ela se indigna com o seu atual estado, 12 anos sofrendo, e ela diz: eu vou fazer alguma coisa, eu preciso, nem que seja tocar nas vestes de Jesus, e ela vai e toca, e é curada. Quando aquela mulher cirofenícia sabe que Jesus está passando na sua região, ela não tem medo e nem vergonha de ser humilhada, mas ela vai atrás de Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ou seja, ela vê o caos na sua casa, a filha sendo possessa por demônios, e ela diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu vou em quem pode me ajudar, e ela vai até Jesus, e a filha é liberta. Ei, presta atenção, você que é pai, você que é mãe, e hoje o seu filho, a sua filha, não está vivendo os propósitos de Deus, é você que tem que fazer alguma coisa. Você percebe que há uma opressão maligna sobre os seus filhos, é você que tem que fazer alguma coisa. Ei, marido, ei, esposa, você percebeu que o casamento já há muito tempo não vai bem? Infelizmente, vocês têm aceitado a proposta maligna de viver assim, uma humilhação crônica e constante, que muitas vezes sorri para o lado de fora, mas a alma está destruída, e o interior daquela casa não tem paz verdadeira, porque tudo é apenas aparência. É você que tem que fazer alguma coisa e sair disso. Deixa eu falar aqui, deixa eu abrir uma brecha e falar aqui para os casais. Presta atenção nisso. Eu tenho visto e atendido em gabinete pastoral muitos casais com uma vida de fachada, e o discurso é por causa das crianças ou por causa dos filhos. Presta atenção nisso, escute o que eu vou te dizer. Muitas vezes um divórcio que vai machucar o coração dos filhos vai ser menos traumático do que o caos do inferno que está acontecendo nessa casa, porque ali ele está aprendendo que casamento é aquilo ali, totalmente fora do padrão de Deus. Pastor Lediel, você está incentivando o divórcio? Eu estou dizendo que nenhum nem outro. Se possível, você precisa urgentemente restaurar isso e viver o que Deus planejou para o casamento, porque essa porcaria dentro de uma casa onde só tem briga, confusão, desavença, isso não é projeto de Deus. Isso acontece por causa da soberba, do orgulho, da altivez, como Jesus vai dizer, a dureza do coração. Mas a partir do momento que alguém se posiciona: não vou ficar esperando meu cônjuge, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor. Se não fala que ama, eu vou falar. Se não beija, eu vou beijar. Se não está orando, eu vou orar. E aí você vai começar a ver as transformações acontecendo, e esse casamento sendo restaurado. E daí você já estará salvando o casamento dos filhos, que verão: olha, agora sim eu sei o que é um casamento de verdade, de acordo com o projeto de Deus. E isso pode ser aplicado em todas as áreas, mas alguém precisa dar o primeiro passo e se posicionar dizendo: eu vou lutar contra isso, eu não vou aceitar que o adversário venha, segue o olho direito da minha casa, da minha família. Aqui você sabe que eu estou falando simbolicamente. Não aceite essa vida miserável, não aceite essa vida de humilhação, não aceite que os seus filhos vivam uma vida medíocre. Deus tem muito mais para o seu povo, e você precisa tomar posse disso. Para finalizar, a terceira grande verdade é o que a gente vê então:
no verso 11. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Presta atenção, porque Naás e o seu exército amonita que cercou Jabes de Gileade estava ali já cantando vitória. Eles já queriam ali furar o olho direito, escravizar aquele povo, envergonhá-los e humilhá-los. Já estava contando com a vitória. De repente, na alta madrugada, enquanto eles dormiam, vem o exército de Saul e destrói todos eles. E o texto vai dizer, os que sobreviveram fugiram de um jeito que não ficaram nem 2 juntos, saíram extremamente assustados e envergonhados. A Bíblia está nos dizendo que grandes vitórias resultam de corações que estão aliados com o Espírito Santo. E eu quero profetizar, é isso sobre a sua vida, é isso sobre a sua casa, é isso sobre a sua família, é vitória, é conquista, é vencer o adversário, é superar toda essa aflição que o mal quer causar. Daí você pode dizer assim para mim, mas pastor Lediel, nós estamos falando de Saul, nós estamos falando de um camarada que foi o primeiro rei de Israel. Deixa eu te contar o que acontece no capítulo anterior a esse, dessa grande vitória. No capítulo anterior a esse, é o capítulo onde o profeta Samuel, ele vai ungir Saul para se tornar rei. E quando o profeta Samuel começa a dar as primeiras indicações de quem ele seria, a resposta de Saul é essa aqui, está lá em 1 Samuel 10, do 20 ao 23. Como que alguém da tribo de Benjamim, a menor das tribos, sendo o menor da casa, pode ser alguma coisa? E ele vai dizer, acaso não sou eu, esse benjamita, a menor das tribos e eu menor da casa do meu pai? Ou seja, Saul não se via digno de nada extraordinário, por mais que o texto vai dizer que ele era um homem bonito, um homem de boa aparência, os pais eram ricos, mas para viver aquela vida ordinária, não o extraordinário de Deus. E mais para frente, quando o profeta Samuel chama todo Israel diante de Mispá para dizer, olha, aqueles que vocês pediram, o rei já foi encontrado, Deus já deu, é Saul. Sabe onde esse homem estava? Escondido. Imagine, prepare toda uma celebração para apresentar o novo rei. Eu imagino que tocou trombetas e cadê o rei? Não apareceu. Daí o Espírito Santo fala com o profeta Samuel, ele já está aí, mas ele está escondido. O camarada estava escondido, perto das malas, das bagagens, de medo de assumir aquele cargo. Esse era quem? Um Saul, que ainda não estava sendo conduzido e cheio do Espírito Santo. Parece que esse outro Saul que nós estamos vendo agora, que fica furioso com essa fúria santa, e sai para conquistar e derrotar os inimigos e lutar em prol de boas causas, é uma outra pessoa. Não, nós estamos falando do mesmo Saul, só que um ainda não tinha a dimensão que o Espírito Santo poderia fazer na vida dele. Aqui nós estamos vendo o que é um coração que diz, eu quero, Senhor, mais de Ti, eu quero estar alinhado contigo. Portanto, presta bastante atenção no que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Se você não se vê digno ou digna de viver o extraordinário, não tem problema. Isso às vezes até revela um coração humilde e não soberbo. Porém, Deus não está contando com a tua força, com o teu expertise, com o teu potencial. Não. Deus só precisa de um coração entregue. Aonde há um coração entregue, ali o extraordinário vai acontecer, porque é Ele que faz. Então, escute o que esse pastor está te dizendo, porque ao longo da vida, rótulos vão sendo colocados sobre mim e sobre você. Pessoas vão tendo olhares de desconfiança sobre mim e sobre você, assim como foi com Saul. Deixa eu ler mais um versículo aqui da palavra de Deus. Quando o profeta Samuel unge Saul, e ele se torna oficialmente o rei, lá no 1 Samuel 9, 21,
pouco mais para frente, 10:26, o texto vai dizer assim, que Saul foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por alguns guerreiros, cujo coração tinha sido tocado. Olha só, ele foi ungido, algumas pessoas disseram, vamos estar juntos, já que é o novo rei. Mas olha a continuação do versículo, alguns vadios, porém, disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe deram presentes. Curioso, né? Você pensa que é só você que sofreu desprezo, desconfiança, palavras negativas, de que você não ia conseguir viver o extraordinário de Deus. Todos, e você não vai encontrar um herói ou heroína da palavra de Deus ou na vida real que não tiveram também os seus adversários, que com palavras tentaram matar. Isso está para todos nós. Porque assim como Deus tem os seus agentes do bem, o diabo tem os seus agentes do mal, e com palavras eles tentam matar. Então, presta atenção. O que é que você precisa fazer? Você precisa permitir que o Espírito Santo te tome, te encha. Ele vai te dar a sabedoria necessária, a estratégia necessária. Ele vai te dar as pessoas necessárias, Ele vai te dar os meios e os recursos necessários. O que você precisa fazer então? Manter nesse coração um lugar aprazível para Deus. Rejeite todo mal, rejeite todo pecado, rejeite tudo aquilo que desagrada a Deus. Abra a sua alma ao Espírito Santo e você vai viver o extraordinário.